Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao módulo 2 do nosso curso Emergências Epidemiológicas e Mobilidade Humana. O campo de estudos da mobilidade humana é, na verdade, um campo bastante amplo. Ele compreende diversas formas de movimentação que as pessoas podem empreender. Ao longo do nosso curso, nós terminamos por dedicar uma atenção maior à questão da migração internacional, dentro desse amplo campo da mobilidade humana. Vocês vão ver, por exemplo, que nós temos um módulo dedicado à relação entre migração e trabalho, no qual nós tratamos mais especificamente da inserção laboral de imigrantes aqui no Brasil. Outro módulo trata da relação entre migração e xenofobia, né? Então, levando-se em conta essa atenção que nós demos, nós avaliamos ser interessante que antes de tratar dessa relação entre migração e qualquer outro âmbito, e antes de trazer essas questões à contemporaneidade, que nós pudéssemos falar brevemente sobre a história das migrações internacionais, no Brasil e particularmente em São Paulo. E é justamente isso que nós vamos fazer neste módulo 2. Nessa nossa primeira aula, nós vamos compreender um período que vai desde o século XIX até 2010. É uma proposta bastante ambiciosa, eu diria. Por isso, nós decidimos dividir essa aula em duas partes. Na primeira parte, nós vamos até 1950 e na segunda parte nós damos conta do período que restou, até 2010. Bem, existem várias formas de se contar a história das migrações internacionais no Brasil e em São Paulo. Nós optamos por fazê-lo a partir de dados dos censos já realizados aqui no Brasil. Para que vocês tenham uma ideia, já foram realizados 12 censos oficialmente aqui no país. O primeiro deles é de 1872, ainda durante o regime imperial, e o mais recente deles foi realizado em 2010. E o que nós vamos fazer é o seguinte: nós vamos observar ou identificar quais nacionalidades têm o maior número de imigrantes em cada um desses levantamentos censitários, né? Então, nós vamos contar a história das migrações internacionais a partir disso, né? A partir desse recorte. Assim, desse modo, o nosso critério para se definir quem é migrante aqui é o da pessoa que nasceu fora do Brasil e que residia aqui no nosso país na data em que foi realizado cada um desses censos que eu mencionei. Algumas observações ou ressalvas são importantes nesse sentido, né? Os números que nós vamos apresentar, que foram retirados dos censos, eles não podem ser interpretados como um número preciso, ou seja, aquela não é fielmente ou estritamente o número de pessoas de determinadas nacionalidades que estavam aqui no Brasil, né? Saibam que a partir dos anos 60, a partir do levantamento censitário de 1960, nós começamos a aplicar as técnicas de amostragem nos levantamentos censitários. Então isso faz com que também nós não tenhamos o número preciso, mas já é uma boa aproximação e já é um bom recurso que nós temos para entender como estava a dinâmica migratória em cada um desses anos censitários. Outra observação é a seguinte: os dados que nós vamos apresentar aqui, eles não podem ser interpretados como exaustivos, para a gente compreender o que foi de fato a migração internacional no Brasil e no nosso estado. Eu digo isso porque a migração tem vários outros âmbitos. Nós estamos trabalhando aqui com dados muito restritos, né? E isso ao longo do curso vai ficar um pouco mais claro também. Novamente, fazendo uma menção ao que eu disse na introdução, nós vamos trabalhar, por exemplo, com a relação entre migração e trabalho, migração e discriminação, né? São vários âmbitos que compõem esse fenômeno tão complexo que é a migração, mas ainda, nesse caso, a migração internacional, né? Outra observação que é importante ser feita é que as nacionalidades que vão aparecer aqui nos nossos registros, ou os fluxos migratórios que estarão aqui expostos, não podem ser interpretados como mais importantes do que aqueles que não apareceram, né? De novo, nós aqui optamos por um recorte, que é o das nacionalidades com maior número de imigrantes. Tantos outros fluxos não estão dentro dessas nacionalidades mais numerosas, mas nem por isso devem ser tidos como menos importantes, né? Tendo sido feitas essas ressalvas, podemos começar então a tratar do Censo Demográfico de 1872. Esse é o censo realizado, o único censo oficial realizado ainda durante o Império Brasileiro. Bem,
Como estão organizados os dados que nós compilamos em relação a esse censo? Vejam nessa tabela. Do lado esquerdo, nós vamos sempre ter dados referentes ao Brasil como um todo. Nessa coluna, o país de nascimento dos migrantes que nós estamos levando em conta. Nessa daqui, a quantidade de pessoas, ou a quantidade de imigrantes correspondentes a cada um desses países de nascimento. E aqui, logo adiante, nós temos o percentual, ou seja, o quanto esses imigrantes de cada uma dessas nacionalidades corresponde em termos percentuais ao total de imigrantes no país. Do lado direito, nós temos as mesmas informações, só que relacionadas a São Paulo, que nesse momento ainda era uma província e depois, com a proclamação da República, ganha o status de Estado. A única informação que nós temos aqui adicional é essa da última coluna. Aqui nós temos o quanto que os imigrantes de cada uma dessas nacionalidades corresponde ao total de imigrantes da mesma nacionalidade que residiam no país naquele momento. Então, quantos imigrantes dessa nacionalidade que estavam em São Paulo correspondiam, em termos percentuais, ao total de imigrantes dessa mesma nacionalidade que estavam no Brasil. Isso é importante, essa explicação é relevante, porque essa organização de dados ela vai se repetir para outros censos também. Quando nós formos falar de censos, principalmente a partir de 1920, nós vamos usar essa mesma organização, para que nós tenhamos um parâmetro de comparação, né? Começando a explorar esses dados, eu gostaria de começar chamando a atenção para o seguinte. Esse dado que aparece em vermelho para vocês. Vejam que São Paulo, nesse momento, ainda não aparecia como um destino de grande expressividade à migração que vinha ao Brasil. De todos os imigrantes que se encontravam no país, um pouco menos de 8% residiam na então província de São Paulo. Esse é um dado bastante importante porque nós vamos ver que esse percentual vai crescer constantemente a partir dos próximos censos. Ou seja, São Paulo vai ganhar expressividade como destino à migração aqui no Brasil. O segundo destaque que eu faço tem a ver com o local de origem dos imigrantes naquele momento. Vejam que aqui no topo da nossa lista nós temos que os africanos, ainda submetidos à condição de escravos, respondiam à maioria, ou como a maioria dos imigrantes que estavam no Brasil. No caso aqui do país, era um pouco mais de 36%, e na província de São Paulo, 44%. Ou seja, 44% de todos os imigrantes que estavam na província eram africanos ainda na condição de escravos. Esse é um dado bastante expressivo, sobretudo se nós considerarmos que em 1850, com a promulgação da Lei Eusébio de Queiroz, o tráfico transoceânico, ou a vinda de africanos sob o regime de escravidão, já havia sido suspendido, né? Desse modo, vejam que 22 anos depois, nós ainda temos dados como esse. Nós ainda temos os africanos nessa condição de escravos como a grande maioria dos imigrantes que se encontravam no Brasil e, particularmente, na província de São Paulo. Esse é um dado que reflete a magnitude e o quão nefasta foi a escravidão no Brasil, né? Nós temos, por exemplo, a estimativa do IBGE de que, ao longo de todo o período colonial e durante todo o período de império no Brasil, cerca de 4 milhões de africanos vieram forçosamente ao Brasil para trabalhar sob o regime de escravidão, o que é bastante expressivo, um número bastante elevado. Aqui, infelizmente, nós também não temos a origem precisa dessas pessoas. Aqui eles são levados em conta como africanos de forma geral, né? Uma menção ou uma referência ao continente africano de uma forma geral. Bem, depois dos africanos, nós temos os portugueses, e também correspondem a cerca de 1/3 dos imigrantes que estavam no Brasil. Chama a atenção ainda o fato de aparecerem os alemães com tanta expressividade aqui na tabela, né? Aqui nós temos para o país, para o Brasil de uma forma total, 45 mil alemães mais ou menos que residiam, né? E esse é um dado interessante porque a unificação alemã, ou seja, a constituição de um Estado alemão de fato, só veio a dar-se em 1871. Ou seja, aqui nós estamos falando de pessoas que migraram, ou pelo menos boa parte delas que migrou antes da unificação alemã, que ocorreu em 1871. Para termos uma ideia,
A primeira colônia alemã foi fundada no Brasil em 1824, na localidade hoje correspondente à cidade de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Por fim, eu gostaria de chamar a atenção para os paraguaios que aparecem aqui na nossa tabela. Vejam que aqui, dos 10 locais de nascimento mais expressivos ou com o maior número de imigrantes no Brasil, apenas o Paraguai figura, levando-se em conta todos os países da América Latina, apenas o Paraguai consta nessa lista, né? E aqui nós temos que ter consciência do seguinte: o censo ao qual nos referimos foi realizado apenas 2 anos depois do fim da Guerra da Tríplice Fronteira, ou da Tríplice Aliança, perdão. É uma guerra que opôs Paraguai a Brasil, Argentina e Uruguai, e que gerou grandes deslocamentos populacionais durante todo o seu transcurso. Por isso que um número como esse provavelmente se deve, em grande medida, aos efeitos dessa guerra. Na sequência, nós temos o censo de 1890. Vejam que passou um longo período, desde o primeiro censo que nós realizamos oficialmente até o censo subsequente, né? Esse censo aqui, no caso, ele é o primeiro da República, primeiro após a proclamação da República no Brasil. Para esse censo, infelizmente, nós não temos os dados sobre nacionalidade dos imigrantes, ou o local de origem dos imigrantes. Nós temos apenas volume e a distribuição dos imigrantes pelo país, pelos estados e por municípios também. De qualquer forma, nós já temos alguns dados que são bastante relevantes para os nossos propósitos aqui de hoje. Todos esses dados circulados correspondem ao quê? À magnitude da presença imigrante no Brasil. Para o país inteiro, os imigrantes correspondiam a 2,5% da população brasileira, do total da população brasileira. Nós tínhamos, então, quase 14 milhões de brasileiros naquele momento e quase, ou um pouquinho mais, de 350 mil imigrantes. Esse percentual que nós vimos anteriormente, ele é mais elevado se nós levamos em conta a situação do estado de São Paulo. Em São Paulo, os imigrantes correspondiam a pouco mais de 5% da população. No município de São Paulo, na capital paulista, esse número é ainda mais elevado. Nós temos aqui 22%, né? E se nós lembrarmos de um dos dados destacados na tabela anterior, mais precisamente ao quanto que São Paulo correspondia em termos de destino a essa migração, nós vemos já uma considerável elevação nesse percentual. Aqui abaixo, nós temos que 21% dos imigrantes que estavam no Brasil residiam no estado de São Paulo. Então já temos uma grande elevação nesse número. Na sequência, temos o Censo Demográfico de 1900. E aqui temos o mesmo tipo de dados que nós utilizamos em relação ao censo anterior. O que gostaríamos de destacar é o seguinte: vejam que houve um aumento bastante considerável no contingente migratório no Brasil e também no estado de São Paulo. Em relação ao Brasil, lembrem-se que na tabela anterior nós tínhamos cerca de 350 mil imigrantes, né? Vejam que agora, para o censo de 1900, nós temos um pouco mais de 1 milhão. Em São Paulo, por sua vez, anteriormente nós tínhamos cerca de 75 mil imigrantes e em 1900 esse número se alçou a quase 500 mil. Esses números, na verdade, refletem bastante bem o que era a dinâmica migratória no Brasil naquele momento. Segundo autores como Jorge Martini, o período que vai de 1880 a 1930 é o de mais intensa imigração na história do Brasil. Nesses anos, nas décadas que estão compreendidas por esse período, quase 4 milhões de imigrantes europeus vieram ao país. E na década de maior expressividade dessa migração, que é a década de 1890, muito por consequência da vinda de imigrantes italianos, 70% de todos os imigrantes vinham, na verdade, a São Paulo, o que mostra como São Paulo já aparecia cada vez mais como um destino, como o principal destino da imigração para o Brasil. Aqui nós estamos falando de um contexto pós-abolição da escravatura, né? É um contexto de tentativa de reposição dessa mão de obra que antes era de africanos na condição de escravidão por uma nova força de trabalho, essa provinda principalmente da Europa, né?
Aqui nós temos também um contexto em que se buscava ampliar o povoamento do território brasileiro, né? Principalmente no interior de estados como São Paulo, né? E também, muito relevante essa informação, um período em que havia um esforço por parte do governo brasileiro de branqueamento da população. Por isso também a atração de imigrantes, sobretudo da Europa, né? E esse é um processo que se reflete também na condução dos censos. Nos censos de 1900 e 1920, por exemplo, o quesito racial foi eliminado dos levantamentos censitários. Ou seja, nós perdemos a informação sobre a composição étnica, por exemplo, da população brasileira nesse período. Então reflete bastante bem essa hierarquização étnica que foi estabelecida aqui no Brasil e toda essa subjugação e essa negação de quaisquer traços africanos ou indígenas que pudessem estar dentro da população brasileira, né? Então, esse esforço de branqueamento a partir da imigração também, sobretudo de europeus, e o reflexo disso também nos levantamentos censitários dessa época. Depois temos o Censo Demográfico de 1920. Lembrando que em 1910 não houve recenseamento aqui no Brasil. E o que chama a atenção nesse censo de 1920 é que é o censo que registra o maior número de imigrantes na história do Brasil. Ou seja, de todos os 12 censos que nós já tivemos no Brasil, o de 1920 é o que traz o maior contingente migratório já registrado na história do Brasil. Para ser mais preciso, nós temos aqui um número de pouco mais de 1.500.000 imigrantes, de todas as nacionalidades presentes no Brasil. São Paulo tem uma situação interessante porque agora figura de forma incontestável como principal destino a essa migração que se dirigia ao Brasil, né? Então, pouco mais de 50% dos imigrantes que estavam no Brasil estavam, na verdade, no estado de São Paulo. Em termos absolutos, o número de imigrantes no estado é de 830.000 pessoas, mais ou menos, né? Agora, chamando a atenção para os principais locais de origem desse contingente migratório. Nós temos a Itália como principal local de origem, né? Ou seja, os italianos compunham a maioria dos imigrantes que estavam tanto no Brasil, de forma geral, como no estado de São Paulo, de forma específica. E aí vale a pena a gente falar um pouco sobre essa migração italiana, né? A migração, ou a emigração italiana, se intensificou principalmente após a unificação da Itália, ocorrida em 1870, né? A princípio, boa parte dos imigrantes saíam do norte italiano, em decorrência de um processo de êxodo rural. O período mais intenso de emigração transoceânica meridional da Itália, ou seja, uma imigração que saía da Itália e vinha para a porção sul das Américas, ela se deu no final do século XIX, mais precisamente entre 1896 e 1901, né? Em um período subsequente, essa dinâmica migratória ela se inverteria, ou seja, o sul da Itália passava a ser uma região de maior expulsão populacional, por assim dizer, e o norte das Américas passava a exercer maior atratividade a esse fluxo migratório, mais precisamente os Estados Unidos. Bem, mas para a migração italiana que se dirigia ao Brasil, e mais precisamente a São Paulo, o interior paulista exercia uma grande atratividade sobre as pessoas. Então, muitos italianos vieram para o estado principalmente para trabalhar nas lavouras de café. Outros cultivos, mas a lavoura de café como o principal, né? Só que é interessante nós termos consciência de que os italianos não se inseriram apenas no campo, ou apenas para trabalhar com café, né? A migração italiana foi expressiva também no processo de industrialização do estado de São Paulo. Ou seja, nós tivemos muitos industriais italianos, ou pessoas de origem italiana, que fizeram parte desse processo de industrialização em São Paulo, principalmente ao longo do começo do século XX. Bem, em seguida nós temos aqui, no caso brasileiro, os portugueses, que aparecem com quase 440 mil pessoas, e espanhóis, com quase 220 mil. No caso de São Paulo, se invertem essas posições. Então, os espanhóis aparecem como mais numerosos e, em seguida, os portugueses. Depois, eu gostaria de chamar a atenção para a presença japonesa, já registrada aqui no caso de São Paulo, né? E São Paulo aparece, de fato, como o estado de maior atratividade aos japoneses que vinham ao Brasil. Aqui temos quase 90% dos japoneses que estavam no Brasil
residindo em São Paulo. E é interessante observar que o interior de São Paulo exercia uma grande atratividade. Isso fica claro com alguns dados que eu coloquei aqui embaixo. Se nós prestarmos atenção exclusivamente à migração japonesa, nós vamos ver que apenas 4% das pessoas que vinham do Japão residiam na capital nesse momento. Eram quase 1.000 pessoas, né, nesse momento. Enquanto que municípios como Iguape, ou seja, são municípios que não estão nas cercanias da capital paulista, tinha quase 3.000 imigrantes da nacionalidade japonesa em específico, né? Então, isso mostra como que outras localidades do estado, né, não a capital, mas outras localidades, exerciam uma grande atratividade migratória, né? E por fim, eu gostaria de chamar a atenção também para essa classificação. Nós temos aqui, tanto no caso de São Paulo como no caso do Brasil, essa categoria de Turquia asiática, né? Aqui, na verdade, nós temos uma categoria que se refere a migrantes que vinham não só da Turquia propriamente dito, ou não só a turcos propriamente ditos, mas também a pessoas que vinham de outras localidades que estavam sob domínio do Império Otomano antes desse censo, né? Como, por exemplo, a Síria e o Líbano. Ou seja, esse número que nós temos aqui, são 50.000 no Brasil e quase 20.000 em São Paulo, não diz respeito somente aos turcos propriamente ditos, mas também a sírios e libaneses, que estão todos compreendidos em uma só categoria. Na sequência, vamos para o censo demográfico de 1940. Lembrando que em 1930 não houve recenseamento aqui no Brasil. Bem, infelizmente, para esse censo, nós não temos a distribuição dos imigrantes pelos estados no Brasil. O que nós temos é a quantidade de imigrantes, de acordo com o seu local de origem, para o país inteiro, que é o que nós vemos na tabela que está exposta aqui para vocês. De qualquer forma, são dados bastante relevantes de acordo com os propósitos que nós temos para a aula de hoje. O primeiro dado que eu gostaria de destacar é esse. Vejam que agora os portugueses são a maioria dos imigrantes presentes no Brasil, né? Lembrando que em 1920 eram os italianos que estavam no topo da lista. Agora nós temos os portugueses com um pouco mais de 380.000 pessoas. O segundo dado que eu gostaria de destacar se refere à migração japonesa, né? Lembrem-se que no censo anterior nós tínhamos mais ou menos 27.000 pessoas dessa procedência, e agora, em 1940, são quase 145.000 pessoas, ou seja, um salto bastante considerável, né? Sobre isso, acho que vale a pena nós dedicarmos algumas palavras para falarmos da migração japonesa, né? Bem, as primeiras famílias japonesas chegaram no Brasil em 1908. Eram mais ou menos 700 pessoas que chegaram nesse momento ao Porto de Santos, né? E nós vamos lembrar do seguinte, nós mencionamos anteriormente que a cafeicultura no Brasil era muito expressiva nesse momento, né? Era uma das principais atividades econômicas do país, principalmente a cafeicultura paulista, né? Essa levada a cabo aqui no estado de São Paulo. Nesse contexto, o governo japonês teve uma participação direta para viabilizar a vinda de japoneses para o Brasil. Ou seja, o governo japonês promoveu propagandas, divulgou a cafeicultura brasileira lá no Japão, incentivando as pessoas a virem ao Brasil, né, promovendo a ideia de que aqui elas teriam um grande retorno financeiro, e houve então um grande engajamento do governo japonês para que esse fluxo de fato ocorresse, ou que pelo menos ocorresse na magnitude que ele de fato se deu, né? O período de mais intensa migração japonesa para o Brasil se deu entre 1925 e 1935. Ao longo da década de 40, houve uma interrupção desse fluxo, mais precisamente entre 1942 e 1945, ainda durante a Segunda Guerra Mundial, né? Esse fluxo foi retomado na década de 50 e ganhou novamente uma maior expressividade, até o começo da década de 60. A partir de então, o volume migratório de japoneses vindo ao Brasil caiu de forma constante, né? Nunca mais teve a mesma magnitude de outrora. E para concluirmos essa primeira parte da aula de hoje, vamos falar sobre o censo demográfico de 1950.
E o que eu gostaria de destacar nesse censo é a queda que houve no contingente migratório no Brasil. Lembrando que no censo de 1940 nós havíamos registrado pouco mais de 1.400.000 pessoas migrantes. Vejam que agora, no presente censo, no censo de 1950, esse número caiu para 1.200.000 pessoas. Né? Uma das coisas que explica essa queda é a sanção de uma lei ou de um decreto-lei em 1938, ainda durante o governo Vargas, que impôs cotas à migração para o Brasil. Então, as nacionalidades, de forma geral, tinham cotas ou limites de ingresso de pessoas para o Brasil. Né? É uma das coisas que explica essa queda no contingente migratório. E isso, de fato, está refletido também nos números quando nós analisamos cada uma das nacionalidades, ou seja, cada um dos grupos nacionais migratórios. Né? Aqui no topo da lista, por exemplo, nós vemos que, enquanto na década de 1940, ou pelo censo de 40, nós tínhamos 380.000 pessoas de origem portuguesa, em 1950 esse número já era de um pouco mais de 335.000 pessoas. Né? Então houve uma queda bastante expressiva. Né? E houve também uma queda em relação aos outros grupos, italianos, espanhóis e japoneses também. Lembrando que japoneses anteriormente eram mais ou menos 145.000 pessoas, e aqui não chegam a 130.000. Né? Então, houve uma queda para todas essas nacionalidades que eram mais volumosas em termos de pessoas, né? Em termos de imigrantes presentes no Brasil. Agora nós temos, diferentemente do outro censo, informações sobre São Paulo também. E o que é interessante de nós observarmos aqui para fechar realmente a nossa aula é que os italianos, para o caso de São Paulo, permanecem no topo da nossa lista. Para o Brasil, não. Os portugueses superaram, em termos nacionais, os italianos. Mas, no contexto paulista, os italianos seguem sendo a principal origem dos imigrantes que estavam aqui no estado. Né? E continuamos com um número bastante expressivo, ou seja, de todos os italianos que estavam aqui no Brasil, 70% residiam em São Paulo, continuavam residindo aqui. Né? É um número muito similar ao que nós tínhamos no levantamento de 1920, ou seja, mostra a atratividade que São Paulo exercia, especialmente em relação aos italianos, né? Especialmente a migração italiana. De qualquer forma, o que fica para a gente é realmente essa queda no volume migratório de forma geral. Né? E, infelizmente, nós não temos os dados de São Paulo, mas podemos assumir que aqui também temos números menores do que nós tínhamos em 1940. Né? De qualquer forma, em termos relativos, São Paulo permanece sendo o principal destino da migração no Brasil. Vemos aqui que um pouco mais de 50% dos migrantes estava justamente no nosso estado. Na segunda parte da aula, nós vamos continuar contando essa história, retomando pelo censo de 1960. Até lá!